Se a Marinha está ameaçando aí com guerra contra nós, mais uma vez, o mercado financeiro também, mas isso gera impactos reais na economia brasileira, tem um risco aí para a gente espreitando nas próximas semanas ou nos próximos meses. E quem chega para conversar com a gente sobre isso é o Eduardo Moreira, trazer essa análise para a gente do que está acontecendo de verdade com esses movimentos de mercado. Edu, bem-vindo. Por favor, a sua análise, a sua participação aqui no Série Notícias, segunda edição. Olá, Elô, Chico e Rodrigo. Eu acho que esse tema é um tema importantíssimo, todos são, né? Mas esse eu acho que é um tema importantíssimo e urgente e está na ordem do dia, né? Porque a gente está tendo aí principalmente essa esticada do dólar, né? E a gente, no nosso campo progressista, a gente tem normalmente, e não está errado na maioria das vezes, não, essa tendência de falar, mas o que eu tenho a ver com dólar? Né? Eu não ganho em dólar, não gasto em dólar. Ou senão a gente fala assim, mas olha, os números da economia estão bons, o mercado que se dane, etc. Mas o caso agora é um pouco diferente. E por que o caso agora é um pouco diferente? Vamos lá, só recapitular um pouquinho. O dólar, né, a moeda americana, ela se valorizou em relação a várias outras moedas de países emergentes ao longo dos últimos anos. Então, a gente está falando que o dólar subiu, que a gente fala, em relação ao real, mas o dólar subiu também em relação ao peso mexicano. O dólar subiu em relação ao peso chileno. O dólar subiu, todo mundo sabe, em relação ao peso argentino. O dólar subiu em relação à lira turca e em relação a outras moedas que a gente tem no mundo. Só que nas últimas semanas a gente teve no Brasil aqui uma pressão muito grande em cima da equipe econômica do governo para o governo apresentar uma agenda de cortes, né, que fosse uma agenda de cortes que, enfim, não somente garantisse ali o cumprimento do arcabouço fiscal, mas com aquela sanha do mercado, né, de querer ver o dele garantido primeiro, que é a grana ali dos juros da dívida. Então ele queria que o governo mostrasse que ia cortar benefícios sociais e que ia fazer várias outras medidas para poder aumentar ali a sua capacidade de honrar essa dívida financeira que tem com o mercado. Outro dado importante aqui para as pessoas terem na cabeça, mas Eduardo, o mercado que se dane. A gente tem que caminhar para esse lado, e é o que eu mais defendo sempre. Mas o fato é que hoje o mercado detém 90%. Quando eu falo 90%, se você pegar o relatório mensal do Tesouro, você vai ver que se você somar instituições financeiras, mais fundos de pensão, mais fundos de investimento, mais investidores estrangeiros, você tem ali mais de 85% da dívida pública federal passando ali pela Faria Lima, que a gente chama, pelo mercado financeiro, pelos bancos e corretores. Eles não são donos desses títulos, porque o dinheiro que está no fundo de investimento é nosso, mas eles mandam, né? Eles decidem o que vão fazer. Então eles têm como chantagear, né, o governo, falando do tipo assim, o governo fala, eu preciso rolar essa minha dívida que está vencendo. Os governos do mundo inteiro não pagam as suas dívidas. Quando a dívida vence, o que ele faz? Ele emite uma nova dívida, com o dinheiro que ele recebe, ele paga essa dívida, paga os juros e vai empurrando para frente. A rolagem da dívida que o mundo inteiro faz. O mercado chega, chantageia e fala, eu não vou comprar essa tua nova dívida. Não vou comprar. E aí o governo não consegue colocar essa nova dívida. Se o governo não consegue colocar essa nova dívida, ele começa a apresentar ali uma trajetória da dívida que começa a preocupar todo mundo e entra num ciclo que vai fazendo as coisas cada vez ficarem piores. Quanto maior o risco percebido, mais o dólar sobe, mais, enfim, o investidor se afugenta e etc. O que o mercado fez nas últimas semanas? Ele chegou e falou assim, eu vou peitar aqui e o governo, ele só vai conseguir me surpreender para cima se ele cortar mais do que tanto. E aí deu um número maluco lá de um monte de bilhão. Veio o Haddad e propôs, né, uma agenda de cortes, que é uma agenda de cortes agressiva, né? Não é uma agenda de cortes trivial, não. A gente está falando de cortes em programas sociais, né? A gente está falando de, mas é pente fino, seja o que for, é corte é corte. E aí depois a gente decide, mas tem corte no BPC, tem corte ali na trajetória do salário mínimo, tem corte nos militares, que a gente está vendo a pensão dos militares, tem um monte de corte
que você fica meio que mal com alguém. Então, no corte dos militares, você fica mal com os militares. No corte do BPC, você fica mal com a parte da esquerda. No corte do salário mínimo, você fica mal com o trabalhador, com o aposentado. Você fica mal com um monte de gente. Só que o que o governo apostou? E aí, essa é a questão que a gente tem que ter na cabeça, tá? O governo podia fazer isso, ia ser uma notícia péssima. Ia ser uma notícia péssima, porque corte nunca é uma coisa popular. E isso ia pesar na opinião pública. O governo podia tentar, não estou falando que é o certo ou errado, a gente nunca sabe o que é o certo ou errado, mas ele podia tentar aguentar isso um pouco para tentar agradar esse tal mercado, acalmar as coisas e não ter eleição virando a esquina, não sei o que. Ele fazia isso e esperava um tempo. Mas o governo decidiu não fazer isso. Ele falou, não, calma aí, deixa eu propor a parte que eu acho que vai ser boa para eu ganhar a opinião pública, para mostrar que eu estou fazendo isso, mas eu também vou fazer o outro lado. Então eu vou isentar as pessoas até 5 salários mínimos, eu vou começar a cobrar de quem ganha mais de 50 mil, para mostrar que eu tenho esse meu lado progressista também. No final das contas, quando o governo juntou, que são 2 anúncios, vamos botar isso na cabeça, são 2 coisas completamente diferentes, que foi colocado como se fosse uma coisa só, mas o governo quer fazer agora, o outro só começa a valer lá para frente, tem um monte de negociação e etc. Mas como uma jogada política, e tudo é política, não é? Ele tentou colocar tudo junto. O que aconteceu quando ele colocou tudo junto? Ele correu o risco de não ganhar nem a opinião pública e não ganhar nem o mercado. Por quê? Porque, obviamente, o mercado nunca acha que está suficiente. Se cortar 70, se cortar 200, se cortar 500, nunca está suficiente. Porque, Elô, e aí você vai entender, e aí eu vou falar para vocês tudo isso para falar qual é a principal dificuldade. Qual que é a estratégia do mercado? É gerar crise. Quando você gera crise, você tem que gerar corte. Quando você gera corte, você só consegue cortar as coisas que são as corriqueiras, correntes, até um certo nível. Quando aquilo não é suficiente, você começa com a agenda de privatizar, você começa com a agenda de vender patrimônio público, você começa com a agenda de desmonte da estrutura do Estado. É assim que funciona, sempre funcionou, isso não tem novidade para ninguém. Só que se você tem, por exemplo, um governo Bolsonaro, você caminhar para esse lado é fácil. Por que é fácil? Porque é isso que os caras querem. É esse o objetivo de um Paulo Guedes. Então você consegue sair de uma armadilha dessa mais fácil, destruindo o patrimônio da população brasileira. Quando você tem um governo progressista, é muito mais difícil quando você se coloca numa armadilha dessa, porque é o seguinte, você não vai sair cortando muito mais do que você tem agora, porque se você sair cortando muito mais do que você tem agora, você perde todo o seu apoio no campo progressista. Você não vai sair vendendo tudo que é estatal, senão o pessoal não votou nesse projeto de país. O pessoal votou no projeto de país que não sai vendendo tudo que é estatal. Mas o mercado detém os títulos. Então, as pessoas só têm que entender como é um momento delicado. Porque a gente pode ficar aqui no campo de somos de esquerda, somos progressista, então vamos simplificar o negócio? Faria Lima não presta. Não presta mesmo, entendeu? Mas a gente fala, que se dane eles, eu não gasto em dólar. O que acontece? O dólar subindo como está subindo, a inflação de curto prazo ela é totalmente impactada pelo dólar. Então as pessoas estão começando, o meu azeite subiu de preço. Entendeu? Mas azeite, o mais barato sobe, o mais caro sobe. A minha carne subiu de preço, o frango subiu de preço, o arroz subiu de preço. E quando isso começa a tudo subir de preço, o governo perde a opinião pública. Ele corre o risco de perder a opinião pública. Aí ele fica no pior dos mundos. E aí qual a dificuldade que ele tem? A maneira que ele teria para sustentar isso, ou ele faz mais cortes, ou ele pega e dá uma porrada nos juros para cima. Os dois são péssimos. Com o nosso campo. Os dois são péssimos para o nosso campo. Então, a gente tem que entender que a Faria Lima veio com tudo, né, colocando o governo ali numa sinuca de bico. Tem saída? Sempre tem. Né? O mundo pode dar uma melhorada. Nessas horas é bom ter um pouco de sorte também. Né? O mundo pode dar uma melhorada. O Brasil estava atraindo muito investimento externo, você perdeu muito investimento financeiro nos últimos meses, que é o dinheiro mais especuleta, aquele dinheiro que vem no curto prazo. Esse dinheiro não serve. Não serve, mas quando ele sai, ele causa impacto nos mercados também. Então, o que é importante para a gente? Entender que uma coisa é a gente fazer um discurso aqui de que está tudo bem, tudo bom, dane-se eles, não sei o quê. A outra é a gente, beleza, a gente tem, o nosso inimigo é a Faria Lima. E a gente tem que fazer um desmonte dessa dependência que a gente tem dos caras.
mas o momento que a gente vive hoje para o governo é o mais delicado do começo do governo até agora, por conta dessa sinuca de bico que o mercado deu. O mercado acha que é um checkmate. Nunca é checkmate. Nunca é checkmate. Mas sempre o mercado está achando que é um checkmate. Sempre tem espaço. Edu, duas coisas. Uma que eu queria falar, outra te perguntar. Uma é, eu ouvi no fim de semana uma avaliação assim, o governo corre risco de perder a opinião pública também da classe média, porque fim de ano é hora de ir para Disney, é hora de passear em Miami, e aí o dólar vai lá para cima. Então isso também pressiona a opinião daquela classe média que tem dinheiro para ir para o exterior e que forma opinião, que soma caldo de cultura para falar mal do governo. Agora, como é que se desarma uma bomba dessa, Edu? Como é que a gente sai, aos poucos que seja, dessa dependência do mercado com relação aos títulos da dívida brasileira? Boa. Edu, posso só colocar aqui na tela? Assim, claro. Primeiro dizer, a Folha de São Paulo fez hoje até estava aí na nossa manchete, né? Crise de confiança, um editorial em primeira página. A Folha que virou o porta-voz do mercado financeiro, muito mais até do que o jornal Valor Econômico. Então a Folha, gestão econômica vive, entre aspas, crise de confiança, diz a Folha de São Paulo. E a outra, hoje, uma entrevista com Marcos Lisboa, né, economista. Porta-voz também dessa história também toda. Porta-voz. A gente até destacou um resumo da fala dele que vai aí para a tela. A frase dele nojenta. Isso, o resultado é que eles, os investidores, perderam dinheiro no Brasil. São perdas muito impressionantes. Os investidores foram desistindo, falaram, olha, não vai dar certo, o governo não está entregando o que prometeu. O futuro, em vez de estar menos incerto na questão das contas, está ficando mais incerto. O raciocínio dele, Edu, só para te devolver, né, para você responder o que a Ilô perguntou, é de que o Lula falou que traria previsibilidade e ele não está trazendo previsibilidade como prometeu e os investidores estão indo embora por causa disso. Então, devolvendo aí para que você possa comentar, Ilô, e se quiser também comentar isso. Já que você trouxe essa entrevista, Rodrigo, então só mais uma frase dele que diz tudo para mim, que é o grande nó do Brasil. Ele diz assim, é uma tentativa de essa proposta de subir a isenção para quem ganha até 5 mil e cobrar um pouquinho mais lá em cima. É uma tentativa de criar a luta entre o bem e o mal, a incluir isenção do imposto de renda até 5 mil, junto com o imposto para super ricos. Em vez de enfrentar os problemas... É a luta entre o bem e o mal, não. É a luta de classes, é a luta para diminuir um pouco a intensidade da selvageria do capitalismo brasileiro. Pelo amor de Deus. Total, Elô. Total. Mas, Edu, diga. Bem, vamos lá. Começando pelo primeiro ponto da Elô, ela tem total razão, até porque a gente esquece, às vezes, o poder que os gerentes, os chefes de departamento, os chefes de seção, aquelas pessoas que nas empresas, que no comércio, etc., têm 10, 15, 20 pessoas trabalhando para elas, né? Então, são essas pessoas que ganham 7 mil reais, 8 mil reais, 10 mil reais, que chegam ali na empresa e falam, eu tenho um amigo meu que trabalha não sei o quê, que falou que, agora o negócio ferrou, tem que comprar dólar, a situação deu uma piorada. Então elas são em número pequenas, mas elas na cadeia que a gente tem de capitalista aqui do Brasil, em termos de quem trabalha para quem recebe ordens de quem, elas são grandes formadoras de opinião, no micro, tá? Então, no micro, ou seja, nas pequenas empresas, nas pequenas organizações, essas pessoas têm um poder muito grande. E o lance da inflação, Elô, que eu reforço o que eu falei, isso pega todo mundo, sabe? E o dólar, quando ele sobe muito rápido assim, ele repassa para a inflação. E isso as pessoas sentem. Eu, por exemplo, não sei vocês, mas na última semana, eu ouvi muita gente reclamando de coisas que subiu assim, muito mais do que elas estavam esperando quando elas foram fazer a compra ali da semana ou a compra de mês no supermercado. Aí, enfim, isso que o Marcos Lisboa está falando ali, é quando o Lula não entregou o que prometeu. Entregou o que prometeu para quem? Né? Porque tem várias coisas que ele está entregando o que ele prometeu. Ele está entregando um crescimento do PIB acima do que era o esperado. Ele, enfim, deu aumento para uma categoria de servidores, etc. Tem coisas para a esquerda que ele prometeu. Edu? Inclusive os 5 mil de isenção é promessa de campanha. Os 5 mil de isenção é promessa dele. Também Agora, para ser... Eu sempre faço papel de advogado do diabo aqui. Tem coisa para a esquerda que ele prometeu e também não entregou. Reforma agrária que ele prometeu, ele não entregou nada até agora. E a gente está cobrando isso.
Então, é sempre assim, prometeu, mas não entregou. Prometeu o quê? Se ele falar o que ele está pensando, o que ele está falando é o seguinte, olha, o Lula prometeu, e eu não lembro do Lula ter prometido isso em lugar nenhum, que o mercado ia vir acima, à frente, né, e adiante de qualquer outra coisa. Ele não prometeu isso em lugar nenhum, né? Agora, volto a dizer, Rodrigo, Elô e Chico, são duas coisas diferentes que foram anunciadas juntas e gerou uma confusão maluca. Aí a Elô me pergunta, qual é a saída disso? Para começar, não é simples a saída disso, porque se fosse simples a saída disso, a gente já tinha feito alguma coisa. Uma das saídas disso é o Brasil receber investimento de fora, da China, da Europa, do Oriente Médio, e isso às vezes acontece. Por que acontece? Quando o Brasil já tem uns juros muito altos, o dólar está muito alto. O cara que, quando o dólar fica muito alto, vamos supor, o dólar agora está 6, o cara que vem lá fora com dólar, ele compra 6 unidades da moeda local. Então, se antes o cara vinha aqui para o Brasil com 10 dólares, o cara comprava um sapato, agora o cara compra 2 sapatos aqui no Brasil, né? Se o cara antes vinha lá dos Estados Unidos e comprava uma empresa aqui, o cara vem aqui e consegue comprar 2 empresas. Se o cara vinha e comprava uma fazenda, um pedaço de terra, ele agora compra 2 fazendas com o dinheiro que ele tem. Então, o que acontece? Chega um momento, e por isso que o dólar é flutuante, onde a turma de fora começa a trazer mais dinheiro. E aí entra muito a capacidade de dialogar do Lula, e ele é bom nisso, sempre foi bom nisso, né, nos outros governos, com outros países, com outros empresários, com outros governos, para mostrar que o Brasil ele não está com as contas desequilibradas e que eles têm uma oportunidade de entrar com o dinheiro deles valendo mais aqui. Isso é uma maneira. Outra maneira que você tem é o seguinte, só que essa maneira, Elô, Rodrigo e Chico, isso não é da noite para o dia. Esse é o problema. Sim. Esse negócio demora. Você tem que ir com a mala debaixo do braço, conversar com todo mundo. Ninguém vai, vou investir no teu país. Então, semana que vem, tem que ver contratos, tem que ver o que tem para colocar dinheiro, etc. Isso não é da noite para o dia. O que é da noite para o dia para esse negócio melhorar? Número 1, o cara intervir no câmbio, que é o que está todo mundo cobrando. O cara chegar e entrar vendendo dólar. Qual que é o problema? Que muita gente fala disso sem entender. Eu vi até uma declaração do Galípolo hoje nesse sentido, as pessoas que falam sem entender. As reservas do Brasil são ali de entre 300 e 400 bilhões de dólares. Você sabe qual o volume, a liquidez que negocia de dólar real por dia? No mundo, assim, nos mercados onde negociam dólar real? Mais de 20 bilhões de dólares. Mais de 20 bilhões de dólares. Então, se realmente existe um super ataque especulativo e o governo fala assim, não, tudo que vierem comprar, eu vou enterrar de dólar aqui para os caras. A gente, no limite, por que eu estou falando no limite? Que nunca você vai fazer o volume inteiro do dia nessa proporção. Mas no limite, a gente tem um negócio que dura um mês. Parece que a reserva dura para sempre, mas hoje os mercados são tão líquidos no mundo que esse negócio dura um mês. E qual que é o grande problema? Que tudo no mercado é bola de neve. Se as coisas pioram, elas vão piorando em cima da piora. Se as coisas melhoram, elas vão melhorando em cima da melhora. Isso se chama convexidade do mercado. É um termo matemático, que a melhora, ela interfere na melhora. Ou seja, a melhora é dependente da melhora anterior. Vamos lá, olha só. Se o cara chega e fala o seguinte, vou intervir 3 dias no dólar. Vamos lá, que é o que muita gente está falando. O cara vai e gasta 50 bi. Estou falando um cenário ultra de estresse, tá? O que vai acontecer com o dólar se ele gastar 50 bi de dólar, se ele gastar 1/7 das reservas dele e o dólar mexer de 6 para 5,98? O que o mercado vai falar? Vai falar, meu irmão, pegamos o cara. Agora eu vou levar esse dólar para 8. Entendeu? Porque ele vê o seguinte, que o cara não tem força para enfrentar. Então, essa não é uma estratégia sem risco. Ela não é. Você normalmente usa a reserva, por incrível que pareça, você usa a reserva não no pior dia. Você usa para o dólar não subir demais, para ele subir pouco. E aí, quando as coisas dão um pouco de acalmada, aí tu mostra que tu é mais forte ali no negócio. Tu não entra na paura e sai queimando coisa que aí depois tu não tem defesa. Sim. Entendeu? Então, essa é a primeira coisa. A outra coisa, Elô, só porque completar, porque é muito importante. A outra coisa é o seguinte, quando isso acontece, a taxa de juros futuro sobe muito. Sobe muito, começa a sair dinheiro do país, as pessoas falam a inflação está subindo, quando a inflação sobe no regime de meta da inflação,
você tem que subir juros para poder controlar, que é assim que funciona no Banco Central Independente. Aí a gente vem aqui, discorda, tudo, eu discordo também. Tudo bem, mas como funciona? É assim que funciona. Então, a outra maneira que ele tem para segurar esse negócio é fazer isso que a Faria Lima chama de choque de credibilidade, que é mais juro para fazer o dinheiro deles render. É ele pegar e subir os juros. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte, que no curto prazo, ou o governo vai ter uma má notícia para dar no câmbio, ou o governo vai ter uma má notícia para dar no dólar. Então, o curto prazo não vai ser de boa notícia. No câmbio ou no juros. Ou no câmbio ou no juros. Ou ele vai morrer de câmbio, ou ele vai morrer de juros no curto prazo. Quando eu digo morrer, é perder essa disputa de curto prazo com a opinião pública, não sei o quê. Então, no curto prazo, ou a notícia ruim vai vir do câmbio, ou a notícia ruim vai vir dos juros. Não teremos... Duas perguntas. Duas perguntas. Primeiro, qual é o menos ruim? Se é perder no juro ou no dólar. Número 2, não tem como... Pergunta de quem não entende absolutamente nada. Essa mas que é importante de fazer. O público está acompanhando com a gente e viu você falar que a base disso aí é a dívida. São os títulos da dívida que é rolada. Não tem como diminuir essa dívida, começar a reduzir o volume dessa dívida? O que eu faria? Eduardo, é fácil, né? O que eu faria? Eu tomo maior cuidado quando falo isso, que é quase irresponsável falar. É um monte de coisa que você tem que fazer. Mas uma delas que eu faria o seguinte, eu vou redesenhar a caderneta de poupança no Brasil. Eu vou fazer uma caderneta de poupança no Brasil que é o seguinte, que vai pagar 90% do CDI, e não essa merreca que paga, e vai ter a isenção no imposto de renda como tem hoje. Eu faria da poupança o melhor investimento para o povo normal brasileiro, para o cara que é pobre, classe média, até classe média alta. Para todos nós aqui podemos colocar o nosso dinheiro. Se você faz isso, você ia captar... O Brasil tem mais ou menos 6 trilhões de reais distribuído nos investimentos. Desses 6 trilhões de reais que você tem, o valor na poupança, que era enorme, hoje em dia é 800 bi, mais ou menos. Você pega esse valor da poupança e aumenta para 2 trilhões, por exemplo, de reais. De onde saiu esse dinheiro que foi para a poupança? Saiu desses CDBs dos bancos. Saiu dos fundos de investimento dos bancos. Então, sai do poder dos bancos e entra dentro da caderneta de poupança, que quando o banco capta via caderneta de poupança, ele só pode emprestar para aquilo que a lei permite emprestar. Aí você amplia qual é o escopo da caderneta de poupança e fala, a caderneta de poupança não vai emprestar só para a construção civil agora. Vai emprestar para o agro pequeno agricultor, vai emprestar para o agro médio agricultor, vai emprestar para o micro e pequeno empresário com taxas subsidiadas, do mesmo jeito que faz para a construção civil. Qual que é o grande problema hoje? Hoje a gente usa a estrutura que tem de garantias e etc. para permitir um monte de banco de porcaria captar um monte de dinheiro com FGC em CDB, pagando 110% do CDI, 120% do CDI, e é um poder que a gente está dando para os bancos para poder fazer o que eles quiserem. Então eu usaria a caderneta de poupança para poder investir em um monte de setor da economia sem passar pelo orçamento do governo, você controlando para onde é que vai, desidratando a força que os bancos têm. Essa é uma maneira que você tem de começar esse processo. Muito bem, muito bem. Chico, você ia trazer uma questão também, né? Até eu entendi, Edu. Você é genial. Isso não quer dizer nada. Essa saída é muito boa. Também que não entendo muito, mas senti nessa saída estratégica da poupança, tem uma estrada aí para... E aí a construção civil vai falar, mas se subir um pouquinho vai aumentar meu custo da construção civil. Aí se for preciso até... você dá subsídio, se for preciso até, porque é muito mais barato dar esse subsídio, quase arranquei meu óculos, que eu fico nervoso quando eu falo disso, que tá aí na cara, é muito mais barato dar esse subsídio do que ficar na mão do mercado e aí sim gastar um monte de bilhão por dia, gastar um monte de bilhão com taxa de juros, e aí você dá uma controlada nisso, entendeu? Agora, óbvio, não é bala de prata, não é que fez resolver os problemas, que as coisas são muito mais complexas do que as discussões de Twitter e WhatsApp podem querer fazer parecer, né? Agora, e o pior, viu, Edu, que você tem um preço na política, no preço da política, o quanto custa a política brasileira, é enorme já. Agora mesmo, acabei de ler, tem uma rebelião, né, Elo, principalmente do Centrão, da oposição no geral, em cima do Flávio Dino, para
não ficar só na regra que o Flávio Dino impôs até agora. Ou seja, os caras querem todo o jogo de emendas de novo, ou seja, zera tudo que o Flávio Dino havia feito no sentido de um maior controle do orçamento, e eles querem sequestrar de novo todo o orçamento em emenda PIX, em emenda, em todas aquelas modalidades imorais que eles adotaram. Então, isso que o Chico está falando é importantíssimo, por quê? E eu até escrevi no nosso comentário interno do ICL aqui no WhatsApp. O que acontece? Ele chegou, quando fez os dois anúncios juntos, o mercado estava todo apostado na piora de Brasil, né? Então o mercado é o seguinte, ele quer a piora, ele quer a crise normalmente, que é quando ele consegue privatizar coisa, etc e tal, mas se vier melhora e ele conseguir se posicionar para melhora, tudo bem também, porque dá para ganhar dinheiro na melhora e na piora. No mercado você pode apostar comprado ou vendido. Normalmente ele aposta mais na piora. Que o mercado estava todo apostado? Na piora, porque o dólar já vinha subindo, as coisas vinham piorando, o pessoal estava falando mal do governo, inclusive o Roberto Campos Neto, né, que eu falei semana passada, estava botando lenha nessa fogueira, etc. Então o mercado estava apostado contra. Quando o governo veio com essa agenda de cortes, era esperado que o mercado ia falar o seguinte, não me satisfaz, toca dólar para cima, toca tudo para cima, porque não me satisfez. Então era isso que o mercado ia fazer, o mercado ia partir para cima do governo. Quando o governo anuncia isso, junto com o corte da mamata dos militares, junto com isso que o Chico está falando das emendas parlamentares, junto com essa coisa toda, junto com outros privilégios, teto do funcionalismo, etc., o mercado chegou e falou assim, calma aí, eu estou querendo que as coisas piorem aqui, porque eu estou apostado contra. Já vi que tem um monte de amigo para chamar junto comigo aqui. Sim, e aí chamou. Criou aí várias arestas amigos ao mesmo tempo, né? Com os militares, com o mundo político. Vou chamar os amigos junto, que aí o que acontece? Eu ganho e os meus amigos vão falar o seguinte, olha só, cara, faz o seguinte, agora você está fraco com opinião pública, com o mercado, com isso, com aquilo, e você precisa passar alguma coisa no Congresso, senão a gente te trava aqui também. E aí vamos agora negociar com mais força do nosso lado. Então eu acho que foi assim, por isso que eu até disse naquele nosso comentário interno, foi meio que um tudo ou nada no seguinte sentido, ele fez uma coisa que podia ter dado muito certo, podia ter ganho toda a opinião pública, o negócio não ter piorado muito, etc., mas podia não ter dado certo, como parece até agora que não deu. As coisas são dinâmicas, tá? Daqui a 3 dias a gente pode estar conversando aqui com uma situação completamente diferente. Mas a importância é a gente entender o risco que existe agora. Agora, para aprovar, Edu, quer dizer, o governo agora fica numa situação complicada, porque tem essa pressão econômica, né? E essa inflação que pode vir, inflação de curto prazo, como você explicou aqui para a gente vinha destacando isso também no começo do programa, e tem a crise política, até certo ponto aí se instalando, tem a crise com os militares, muita gente dizendo o seguinte, Edu, para aprovar pelo menos a isenção até R$5.000, que acho que isso salvaria a situação para o governo, pode custar um ministério para o Arthur Lira e um outro ministério para o Pacheco, no mínimo. O preço ficou muito mais caro politicamente. É isso também que a gente pode avaliar olhando para o cenário? E aí qual que é o grande... Eu volto a falar, cara, qual que é o grande problema? Aí você volta para o grande problema da opinião pública. Porque você pode chegar e falar assim, não, mas o governo tem uma saída agora para atender essa demanda do mercado e fazer o dólar cair. O quê? Anuncia a privatização da Caixa, anuncia a privatização da Petrobras, anuncia que abono salarial vai ser só até um salário mínimo, anuncia... Se o governo fizer isso, esse dólar vai cair. Esse dólar vai cair. Aí o que vai acontecer? Aí tu fala o seguinte, então tem a saída. Mas não é uma saída para esse governo, porque a gente não votou para esse projeto de país. Sim. A gente não aguenta mais esse país. E desse só jeito, isso, entendeu? Edu, você faz isso... Entendeu? Você faz isso 3 meses depois e eles já estão dizendo que foi pouco. Esse buraco não tem fundo. Isso, e vão fazer de novo. Mas mais. Você entende que essa dinâmica, que é o que eles querem, exatamente, mas aí você faz e controlou, aí o pessoal, que bom nada. Que bom nada porque você está achando que agora o dólar caiu, então a tua inflação está mais baixa, mas tu vai ter que pagar porque tu não vai ter mais o SUS. Tu vai ter que pagar a escola que tu não vai ter mais escola pública. Tu vai ter que pagar isso, aquilo. Então, tu vai ter que pagar a estrada porque o pedágio agora vai ser bem mais alto. Mas as pessoas não fazem essa conexão direta ali uma coisa com a outra, que é muito sofisticado para poder fazer esse tipo de conexão. Então ele vai perder a opinião pública. Aí o que acontece? Ele chega agora e fala assim, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou compor com o mercado, eu vou compor com o Lira, porque eu tenho que compor. Aí o que ele perde? Ele perde, na minha opinião, a essência totalmente de um governo progressista, que é o que mantém
essas coisas sendo possíveis. Se você chegar hoje e falar assim para um cidadão comum, quem é o inimigo do governo? É o que você está falando. Ele não vai falar o Lira, porque talvez a gente tenha que sentar com o Lira para não sei o quê. Ele não vai falar os militares, porque o governo não pode, talvez ele tenha que compor de volta com os militares. Ele não vai falar os juízes, porque o governo está precisando, com todas as barbaridades do Bolsonaro, não está podendo atacar tanto o judiciário, porque o judiciário... E aí, qual que é o grande problema? O brasileiro médio, ele em si, ele é revoltado com a situação que ele vive com razão, porque, realmente paga um monte de imposto, não tem o serviço que ele quer, então ele quer ter um monte de inimigo. Aí, quando ele olha para o governo que se coloca contra esse status quo e quer mostrar um país diferente, ele fala, mas quem são os inimigos que a gente tem em comum? Ele fala, não tem. Aí ele acaba caindo no Bolsonaro da vida, que diz que é inimigo, de que ele nunca foi inimigo, mas para poder abraçar essas pessoas. Então, o grande perigo que a gente tem hoje em dia é ter que fazer várias composições e nessas composições você meio que perder a sua alma ali, entendeu? Exatamente.